Olá, pessoal! Estamos aqui no primeiro podcast da Editora Quatro Ventos e eu sou a Axa. Fala, gente! Eu sou a Anne. Que honra estar aqui com vocês e com a Axa nesse primeiro episódio da Editora Quatro Ventos como podcast. Aqui a gente vai trazer insights, as novidades nossas como editora mesmo, dos nossos lançamentos. E sem mais delongas, nós iremos apresentar as nossas convidadas. Bia, Milena, Esté, que honra estar com vocês aqui. Bem-vindas, meninas! Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Como vocês estão? Com o livro lançado. Muito felizes, ansiosas, honradas por estar aqui conversando com vocês hoje. Ai, gente, juro, eu tô muito curiosa pra saber como foi o processo de vocês. Como é que foi quando nós convidamos vocês pra estar nessa criação desse novo lançamento? Eu acho que tudo encaixou muito, assim. Mesmo que cada uma estivesse vivendo coisas diferentes na vida, com a vida pessoal, outros projetos, outras coisas, Deus já estava alinhando a gente para esse caminho, para essa direção. Então, foi exatamente como se fosse a peça que faltava para esse ano, sabe? Exatamente. Eu particularmente não esperava viver tudo isso esse ano, mas foi o que a Esté falou. O Senhor, ele alinhou tudo. Então, mesmo que com a correria da nossa vida pessoal, de nós três, a Bia vivendo uma experiência, né, totalmente assim nova, eu também na faculdade, trabalho, o Senhor, ele disse assim pra mim: o mesmo que te chamou vai ser o que vai te sustentar nessa jornada. Então, assim, foi lindo todo o processo de chamada de vocês e do processo da escrita. Ai, foi muito gostoso. Eu lembro, assim como se fosse ontem, da Axa me mandando mensagem, falando, vamos fazer uma reunião. E eu tinha acabado de sair, tinha acabado de voltar de missões. Milene também tava. E eu lembro que logo nesse início do ano, o Senhor tinha me direcionado a me aprofundar em temas específicos. Eu tinha escrito esses temas. E aí, na primeira reunião que eu tive com a Axa, ela falou, não, porque o livro ele vai falar sobre isso, isso e isso. E eu... Exatamente o que o Senhor tá me direcionando. Eu não sabia disso. E eu fiquei muito feliz, assim. Porque o livro, pra mim, foi uma transformação interna, assim. Sim. Que legal. Foi muito legal. Enquanto eu escrevia, eu tava sendo ministrada e eu tava sendo transformada. Então, glória a Deus. Foi bem Muito bom. E o nome, Be Real, uma jornada de influência e posicionamento. Como que isso conecta com a vida de vocês? E como que isso chamou a atenção de vocês? Vai lá? Vai me. Então vamos lá. Então, por eu estar vivendo uma experiência nova na minha vida pessoal, e até nas minhas redes sociais eu tento passar algo real para os meus seguidores, né? E o Senhor, ele ministrou muito isso no meu coração desde o ano passado, por ter mudado de cidade, ter mudado de experiências mesmo, assim, sabe? Mudado de igreja. E mudou, assim, totalmente a minha experiência de vida. E aí, nesse processo, o Senhor falou, Mi, a sua vida real é que exala realmente a minha presença. Então, eu comecei a enxergar isso no meu cotidiano, na minha rotina. E enxergar isso no livro, no conteúdo do livro, e principalmente no tema dele, né? Foi realmente uma confirmação daquilo que o Senhor já estava pegando em mim desde o ano passado, nessa experiência nova. Então, não tem como a gente viver com Jesus e não ser real. Porque a gente vê na história de Jesus um homem que foi autêntico em toda a sua trajetória, autêntico em tudo que fazia. Sim. Eu acredito que, em relação ao Be Real, o que mais fala comigo sobre esse nome é porque hoje a gente vê uma geração que busca tanto parecer que está bem o tempo todo. Então, eu sou essa pessoa nas redes sociais, mas por trás eu tô, tipo, passando por crises na minha identidade, problemas, tipo, na minha escola, na minha faculdade. Então, eu acho que o que esse livro mais fala comigo em relação ao título é porque nós temos que ser reais. E pessoas reais, pessoas posicionadas são pessoas reais. E elas têm problemas, tipo, na vida pessoal, mas isso não importa, porque o Senhor é aquele que, tipo, é a nossa rocha, sabe? É que nos dá a direção, é que fala quem eu sou. Então, eu ser real é entender quem eu sou em Cristo e que as outras coisas não importam, tipo, o que as pessoas pensam sobre mim, o que é falado sobre mim, o que importa é quem Deus diz que eu sou. Sim. Muito Amém. bom. Eu acredito que o título desse livro, ele me faz pensar realmente sobre influência, assim.
Eu acredito que desde muito nova, acho que por ter influência e pessoas me acompanhando desde muito nova, a gente ter esse pensamento, sabe? Depois que eu, pelo menos, que me converti, vão fazer 3 anos. Nossa, o que eu posso fazer com essa ferramenta? O que eu posso fazer com essas pessoas que me acompanham? Como eu posso influenciar elas e ser posicionada, sabe? Sim. E isso é uma linha muito tênue, porque muitas vezes quando a gente tem isso na cabeça de eu preciso influenciar, eu preciso ser exemplo para as pessoas, isso pode ser que crie uma máscara, sabe? Pode fazer com que a gente crie uma máscara de eu tô sempre perfeita, eu tô sempre fazendo tudo certo. E eu acho que vai muito pelo contrário. Eu acho que esse livro mostra muito isso. Sim. Que a gente precisa ser real. E pessoas reais precisam começar a se posicionar para influenciar. Porque não é todo mundo que tá 100% bem toda hora. Não é todo mundo que tá sempre sorrindo todo o tempo. E até mesmo se a gente olhar para a palavra, sabe? Ver a importância com Lázaro, por exemplo, com a família de Lázaro. Jesus, ele podia muito bem só chegar lá e ressuscitar Lázaro, mas ele fez questão de chorar com os que choram, sabe? Então, eu acredito que esse título me leva muito a influenciar pessoas a serem reais. Então, eu gosto muito desse título por isso. Muito especial isso, porque vocês 3 são muito ativas nessa nova geração. E eu queria entender como é que vocês conseguem trazer tanto essa realidade, tipo, não, eu vou ser real, não tem porquê eu trazer uma outra personagem de mim. Como é que vocês têm essa facilidade de trazer isso para as redes sociais? Porque eu particularmente vejo muito isso, dessas pessoas trazerem imagens que sempre tá tudo bem. Sendo que não tá tudo bem, sabe? Igual a Esté falou, sempre estão tendo crises na identidade, até mesmo tendo depressão por não estarem trazendo isso para as redes sociais, sabe? Sim. Eu penso que é muito cansativo. Tipo, você tentar passar o que não é real. E isso vai deixando marcas em você mesmo, sabe? Que é como se você estivesse fazendo um papel ali, né? Não sendo você de verdade. Você não tá sendo de verdade. Isso vai cansando muito, assim, até psicamente, o seu emocional. Então, passar aquilo que o Senhor tá ministrando no seu coração, aquilo que é real mesmo, de fato, o seu cotidiano, na sua rotina, é muito mais tranquilo. E quando você vai ver, até as meninas podem testificar isso. Os comentários das meninas, nossa, você mostrou isso e é o que eu passo. Então isso traz uma proximidade e até um acesso delas perceberem, não, essas meninas também passam pelo que eu passo. Então tem uma forma de eu viver isso com Jesus também, sabe? Gente como a gente, né? Não é algo diferente. Eu acho que também você mostrar uma coisa que você não é, a longo prazo não funciona. Tipo, você não sabe quem você não entende o que tá acontecendo na sua vida e você tá mostrando uma coisa que não faz sentido. Então, até onde eu tô disposto a ir pelas aparências, entende? Então, eu acho que é muito cansativo. Eu já vivi isso. Tipo, eu já vivi de estar nesse lugar de eu preciso mostrar nas redes sociais que eu tô bem. Eu preciso mostrar pras pessoas que a minha vida é perfeita. Sendo que não é, sabe? E eu lembro que quando virou essa chave, eu tava vivendo... O Senhor começou a me mudar os direcionamentos, assim, da minha vida. E os caminhos, literalmente, virou tudo de ponta cabeça. E foi quando eu comecei a entender que eu não tinha como mostrar quem eu era se eu não sabia quem eu era. Sim. Então, eu não tenho como falar assim... Ah, não, porque... Eu sou assim, mas peraí, será que eu sou assim mesmo? Então, eu não me criei. Então, se eu não me criei, não tem como eu saber quem eu sou, entende? Então, é o Pai que me revela quem eu sou, sabe? Realmente isso. Eu ia falar sobre realmente identidade, assim. Eu acho que quando a gente mostra muitas vezes aquilo que a gente não é, eu acho que é muito porque às vezes a gente nem sabe quem a gente é. Então, eu também passei pela mesma coisa. Eu acho que é realmente não ter identidade firmada, sabe? E viver esse processo de você entender quem você é algo que se torna natural, assim. Não é algo que é forçado. Você, nossa, agora eu vou mostrar que eu passei por uma coisa difícil. Não, eu tô passando por isso, pessoas vão se identificar e acaba sendo natural, assim. Esté, você tava vivendo uma vida normal e de repente você largou tudo
e mudou pra Dunamis Farm. Como que isso foi pra você em questão de identidade mesmo, do que Deus tava falando com você? Foi de boa ou você entrou em conflito? Como que foi? Eu acho que eu tô em conflito até hoje. Tipo, uma coisa que eu acho que nunca vai mudar, assim, é que Deus sempre tem algo novo pra revelar sobre nós e sobre quem Ele é pra gente. Então, a jornada de você se conhecer e a sua identidade é tipo, pro resto da sua vida, sabe? Porque Deus é tão completo e tão intenso. E em relação a Dunamis Farm, eu cresci na igreja. Então, eu achava que, tipo, tá tudo bem, eu já sei o suficiente. Mas eu não tinha entendido a revelação da paternidade de Deus sobre a minha vida. Então, quando Deus falou pra mim, Stephanie, você vai pra Dunamis Farm, você vai morar lá. Primeiro que eu achei que iam ser só 6 meses, eu fiquei o ano todo. E aí eu tinha uma palavra de Deus e eu fui. E eu acho que o que mais mudou em mim foi isso de entender que Deus é perfeito. Então, Ele é um pai perfeito que Ele nunca vai falhar com a gente. Então, às vezes eu era colocada em situações, tipo, não só nas aulas em si, mas eu até contei um pouquinho sobre isso no primeiro capítulo, né? Quem Deus diz que eu sou. Então, eu fazia o Work Duty, que era parte do serviço. Depois, comprem o Be Real, que aí vocês vão saber do que eu tô falando. Mas nessas partes Deus começava a falar comigo: olha, eu sou seu pai. Eu sou assim. Você faz isso porque você me vê fazendo isso. Então foi assim, eu fui quebrada assim, por dentro. E eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Mas foi muito um processo de confiança em Deus. E entender que eu posso falhar, mas Ele não vai falhar. Em questão do seu posicionamento nas redes sociais, quando você entendeu que você precisava abrir mão de muita coisa que te distanciava de quem o senhor tinha pra realmente entregar, como é que foi? Foi uma virada, assim, de chave, porque pra quem me acompanha há bastante tempo sabe que foi um vídeo que eu postei e esse vídeo, tipo, viralizou. As pessoas começaram a falar assim: ex-atriz de Carrossel vira missionária e desiste da carreira. Sendo que eu nunca tinha falado que eu tinha desistido da carreira. Porque as pessoas começaram a entender que pra ser cristão eu não precisava mais ser atriz ou ser, tipo, influencer ou estar nas redes sociais. Sendo que eu fui pra Farm pra conhecer quem eu era, pra que eu pudesse mostrar pras pessoas isso e falar: olha, eu sou essa pessoa e eu vou transformar, tipo, o meu Instagram e as meninas que passarem ao meu redor pra mostrar isso, sabe? Então, foi um baque pra algumas pessoas e foi pra mim também. Porque começaram a sair algumas notícias maldosas, até falando algumas coisas. Mas foi muito bom, porque o Senhor me mostrava, tipo, a mão dele, o carinho dele o tempo todo. Então, mesmo tudo isso acontecendo, eu entendi: eu não posso deixar de me posicionar só porque as pessoas estão falando que isso tá errado ou alguma coisa assim, sabe? Então foi isso do tipo: eu não tô postando as coisas que eu posto pra agradar as pessoas. Eu tô primeiro agradando a Deus. Então eu vou falar sobre isso nas redes sociais. E quem gostar, gostou. E quem não gostar, continua até o final pra gostar. Sim. E, Milena, eu sei que você cresceu, né, num lar cristão, seus pais são pastores. Como que isso influenciou na sua identidade? Então, isso influenciou muito, né? Mas assim, do início. A minha identidade eu fui entender, não no início ali na minha infância e tudo mais. Óbvio que tinham pessoas que estavam ali pra dar o suporte, meus líderes, né? Minhas líderes de criança ali, sempre estavam juntos e sempre tendo esse contato com a igreja, com o corpo de Cristo. Mas eu não tinha entendido o Deus Pai. Eu entendia o Deus que a gente conhece, assim. Eu até compartilhei um pouco no livro sobre pensar muito nesse Deus legalista. Eu vivia muito a religião. Então eu tinha muito medo desse Deus que hoje eu entendo por Deus Pai. Então eu fui entender mais ali para os meus 11 anos mesmo essa proximidade do Senhor, por justamente ter entendido uma palavra que o Espírito Santo estava testificando no meu coração. 11 anos. 11 anos, tá? Tá entendendo? Com quantos anos você foi batizado no Espírito? Com 9 aninhos. É isso, gente. Vocês estão entendendo, né? Com 11 anos ela entendeu a paternidade de Deus. Com 9 ela tava lá. Mas foi uma trajetória, foi literalmente uma jornada. Foi o processo de assim... eu fui batizada aos 9 aninhos, né, no Espírito Santo.
E beleza, fui batizada, mas eu não tive constância nesse dom. E eu me lembro que com 11 anos eu lia a palavra, mas com aquela visão legalista e tudo mais. Nossa, Gênesis, meu Deus, Gênesis, como assim? Eu ia pra esse, eu ficava mais, ai, que isso, que Deus é esse? Daí, eu lembro que o Espírito Santo falou pra mim, Mi, eu quero te apresentar algo novo. Vamos começar de novo? Eu comecei por Salmos. E eu lembro que foi maravilhoso, assim, eu amava ler a palavra até hoje, mas sabe aquele primeiro amor de, uau, o Senhor tá me revelando coisas aqui que eu não entendia antes. E a Milena de 11 anos começou a ser transformada nesse processo. E eu comecei a ter uma amizade com o Espírito Santo. Então, eu via Deus nessa imagem de amigo, né? Não tão como Deus Pai, mas, nossa, Jesus é meu amigo. Aquela fase, né, de pré-adolescência, de contar pra ele os meus segredos. Daí, com 11, 12, com 13 anos, aí eu fui entender do Deus Pai, sabe? Assim, nitidamente que ele tava ali pra cuidar de mim como filha. Então, foi muito especial. Foi uma jornada de as facetas do Senhor, sabe? Deus amigo, Deus Pai, o Deus provedor. Então, foi todo um processo de intimidade, né? E de conhecimento nessa jornada. Muito bom. Linda, que linda. E Bia, você se converteu há 3 anos que você falou. Como que foi esse processo pra você na identidade também? De você entender quem Deus te chamou pra ser. Até mesmo em questão do posicionamento nas redes sociais, de trabalhos a fazer. E até mesmo impactar suas amizades, né? Que não são da igreja, não eram, tipo… Como é que foi pra você? Assim, meu processo de conversão foi muito inesperado e rápido, assim. Foi muito rápido. Eu lembro que eu nunca tive um preconceito com a igreja, sabe? Uma coisa… Mas eu nunca tinha ido, assim. Nunca tinha sido apresentada a isso. E ninguém na minha família era convertido ainda. Então, era algo que eu não tinha contato. E aí eu lembro que um dia eu tava na casa de uma amiga minha. E aí ela me chamou pra ir pra igreja com ela. Eu relutei um pouquinho, tipo, falei que não tava muito afim. Mas ela me levou. Acabou que eu fui. E eu conto isso detalhadamente no livro também. Então, se vocês quiserem saber com mais detalhes da minha conversão, tá no livro. Mas aí eu fui, e nesse primeiro dia, assim, eu fui tocada pelo Senhor. Eu senti a presença de Deus pela primeira vez. E eu falei assim, meu Deus! E foi muito engraçado, porque eu adolescente, eu com 16 anos, 15 anos… Eu achava que eu era suficiente, eu achava que tava tudo certo, sabe? A partir do momento que eu conheci o Senhor e algo que eu penso, e isso pra mim esse exemplo pra mim é minha vida. Quando a gente tá no escuro, assim, vamos imaginar que a gente tá nas trevas, assim, no escuro. Deus vem, a luz. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais Ele se aproxima de nós, mais claro fica, mais eu enxergo Ele. E mais eu começo a enxergar as coisas que tem em mim. Então eu não enxergava nada de errado que tinha em mim. E aí eu comecei a ver, porque eu não saí mais da igreja, né? Desse primeiro dia que eu fui, eu não saí mais, fiquei. Eu amei. E aí eu… Que bom. Que bom, né? E aí eu comecei a enxergar coisas em mim que eu falava, nossa, mas isso não doía, por que tá doendo? Nossa, isso daqui eu nem achava que era um vazio. Agora faz sentido. Então, pra mim foi muito gostoso, assim, porque eu tive pessoas à minha volta, é algo que eu acho muito importante. Ter amigos que te cercam e que te aproximam do Senhor, porque na minha caminhada foi essencial e é essencial. Com certeza. Isso então, faz toda a diferença, ter pessoas certas perto de você. E então eu tive amigos que me ajudaram, que me ensinaram a ler, me ensinaram a orar. E foi muito gostoso, porque o que eu achava que seria uma vida muito legalista se tornou muito natural, se tornou muito gostoso. Muitas vezes alguém de fora, né? Eu tinha a visão de que você ser crente, você ia… Nossa, você tem que parar de fazer isso, você precisa parar de fazer aquilo, vão te mandar fazer aquilo. E não é assim. E quando eu comecei a entender que o Espírito Santo falava comigo e que… algumas coisas paravam de fazer sentido, tipo, algumas coisas que eu postava. E aí eu passava a entender e falava, nossa, mas por que eu tô sentindo algo estranho? Por que eu não tô querendo postar? E aí o Espírito Santo, isso foi, assim, libertador. Então, e tá nesse meio, eu já era influente antes de me converter. E as pessoas já me acompanhavam. Então, todo esse processo, eu tive até receio de… Nossa, o que as pessoas vão pensar? Como vão falar? Porque eu tinha experiências de amigas que tinham se convertido e que não foi muito show
A recepção das a recepção pessoas, né? das pessoas. E não costuma ser. Sim. Mas comigo foi totalmente diferente, assim. Sim. Foi totalmente diferente. Eu fui muito recebida pelas pessoas no meu Instagram. E meninas que me acompanham e que crescem comigo, eu achei muito legal. Porque elas começaram a frequentar a igreja. Meninas de 12 anos me mandando foto, assim. E me mandam foto no direct. Tipo, Bia, comprei minha primeira Bíblia. Legal. E isso que eu acho mais lindo, sabe? Porque eu já influenciava pessoas, mas chegou um momento que eu cheguei e falei assim: eu tô influenciando elas a quê? Eu tô levando elas pra onde, sabe? Realmente, eu me via, obviamente que numa proporção totalmente menor, mas como Esther. De você ter uma ferramenta na sua mão tão preciosa e você dizer: será que não é para um momento como esse que eu tenho essa relevância? Será que não é para um momento como esse que eu tenho essa influência? Então, o Senhor vem me transformando e Ele vem me ensinando mais sobre como eu posso usar as ferramentas que eu tenho para glorificar Ele. Porque muitas das vezes, quando a gente tá nesse meio, a gente é ensinado a nos colocar no altar, nos colocar como um pedestal. Então, o Senhor me tirar desse pedestal e eu entender que o lugar desse altar é do Senhor e que muitas das vezes eu não preciso ser glorificada, mas glorificar o Senhor. É muito doido porque isso se torna, por exemplo, a minha profissão, eu sou atriz. Isso se torna, antes o que era um fim acabou se tornando um meio. Então hoje em dia, quando eu vou gravar um filme, quando eu vou fazer alguma série, o fim não é que eu seja mais reconhecida, que eu tenha mais seguidores ou que a minha carreira alavanque, mas fazer um filme se tornou um meio para que eu possa glorificar o Senhor naquele lugar. Sim. Então, o Senhor tem me ensinado e eu acho que com esse livro foi algo também que despertou na minha vida, sabe? Como eu posso... E eu nem digo só influência, porque as pessoas falam: nossa, influência, esse livro só pessoas que têm milhões de seguidores vão poder usar e são influentes. Não! As pessoas à nossa volta, sabe? Como a gente tem influenciado as pessoas que estão à nossa volta, a nossa escola, a nossa faculdade. As pessoas às vezes colocam muito, até mesmo nós mesmos, a gente distancia muito. Então, nossa, o meu campo missionário vai ser lá no Japão. Não, tipo, o meu primeiro campo missionário é minha casa. Sim. O campo missionário de vocês são as redes sociais. E a gente entende que o Senhor, Ele tem uma graça estendida pra vocês em relação a isso, sabe? Às vezes eu fico pensando muito, nossa, as pessoas, quando a gente volta para as redes sociais, eles acham que tudo é muito perfeito, né? Então, se, por exemplo, a Bia ela se converteu, nossa, então, tipo assim, vou até parar de seguir a Bia, porque não faz mais sentido, sendo que nas redes sociais, pelo menos na minha visão, a gente compartilha aquilo que a gente vive. E as pessoas, às vezes, desmistificam muito, tipo, o que eu vou compartilhar? O que a Bia tá compartilhando? Isso é realmente o que ela vive? Sendo que, todo dia de manhã, a gente compartilha o nosso devocional. É a nossa rotina. Tipo, eu acredito que é isso também o que BeReal quer. Compartilhar com o livro. Tipo, a gente compartilhar quem a gente é no secreto. Trazer a realidade, Exato, né? trazer a realidade. Porque tem tanta gente, em algum momento isso vai cansar das pessoas compartilharem na internet, ou até mesmo no dia a dia, coisas que elas não são. Até mesmo a Esther falou, tipo, são dois personagens. Quem eu realmente sou e aquilo que eu quero que as pessoas enxergam, né? Sim. Então, às vezes, cansa. Eu acredito que em relação a isso do nosso campo missionário, tipo, uma frase que eu gosto muito é que todo cristão é um missionário ou é um impostor. Muito boa essa frase. Então, tipo assim, eu sou uma missionária aonde eu estiver. Então, o meu campo missionário são as artes e entretenimento. Então, aonde eu estiver, dentro das artes e entretenimento, eu vou ser essa voz de não importa. Eu vou falar o que o Senhor tem me falado, sabe? E a nossa vida, entende? É também a gente falar, mas eu tava até vendo também a parte que a Milena escreveu sobre são as atitudes que a gente tem. Não é só sobre né? o que eu tô falando, mas como eu tenho me posicionado tá diante dessas isso, pessoas. Uma coisa que a Bia falou sobre as pessoas ao nosso redor. É muito importante a gente ter esse grupo de apoio de pessoas que você pode confiar. Então, eu tenho amigas que, além da minha liderança, que eu chego e falo: nossa, isso aqui eu errei, eu preciso falar, porque eu sei que aqui eu posso melhorar, sabe? Ou dessa amiga chegar em mim e falar: Esté, talvez isso que você tenha falado não foi tão legal. E não tem como a gente ser
tipo, de Jesus sem ser da igreja. Porque é como se eu falasse, não, eu amo cabeça, mas eu não amo corpo. Então, a gente precisa estar nesse lugar de… Eu preciso ter uma vida de comunhão, cononia, sabe? Com as pessoas, com a igreja. Porque assim como eu tenho recebido de Deus e eles também, um deposita no outro, assim como ferro afia o ferro, sabe? Assim como Esther e Mordecai também. Então, Mordecai chega pra Esther e fala, olha, tá acontecendo isso. Não, se não foi pra um tempo como esse que você nasceu e está aqui agora, sabe? Então, eu acho que é muito isso. Esther, ela já tava nesse lugar dentro do palácio, mas a chave não tinha virado ainda. Então, quando Mordecai chega pra ela pra falar sobre isso, a chave vira, ela fala, peraí, não, eu preciso me posicionar. Tem um propósito. Eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Então, eu acho que é isso, a gente ter Mordecais ao nosso redor e também ser Mordecai na vida das pessoas, sabe? Muito bom. Se a gente for parar pra pensar dentro desse assunto de influência, se Jesus é real, tudo na nossa vida precisa convergir nessa realidade, né? Eu penso assim, porque tem que haver um senso de responsabilidade, de você entender, tá, beleza, tô aqui na Terra, mas e aí? Qual é o meu propósito? Eu tô vivendo, eu tô influenciando pra quê? Foi o que a Bia falou. O que faz sentido? E se a gente crê em Jesus, nessa realidade do reino de Deus, a minha vida precisa sim convergir nesse propósito eterno, aquilo que vale a pena, sabe? Então eu tô influenciando pra quê? As pessoas me veem pra quê? As pessoas me escutam pra quê? Há um propósito nisso. Então, tudo isso precisa convergir nesse senso de responsabilidade. Eu quero, sim, que isso ecoe na eternidade, né? Eu penso muito nisso, eu creio que o livro traz esse senso de responsabilidade, desse posicionamento para essa geração. É isso. Eu acho que é sempre também importante a gente ficar pincelando nisso, do nosso ciclo de amizade. Sempre tá realmente bem estruturado, porque… fazem 7 anos que eu me converti. E depois de um tempo a gente percebe que o nosso ciclo de amizades sempre tem que estar na igreja. Tipo, os assuntos que você tem no seu ciclo de amizades voltam pra quem Deus é? No final, a gente sempre precisa estar cercado de pessoas que vão me esticar, estar mais próximas de Deus. Porque é muito fácil. A gente fala, não, mas eu preciso continuar com essa amizade, porque não tem problema. Tipo, eu vou levar Jesus pra essa pessoa. Só que no final, você tá se aproximando do que você era na vida passada, sabe? Então… é isso. Ou você tá se desafiando ao ponto de levar a presença de Deus para as conversas das pessoas que não são da igreja, ou você tem que abrir mão. Porque é algo muito natural. Sim. Tipo, quanto mais tempo você passa com a pessoa, mais você se parece com ela. Exato. E igual com Jesus, né? Quanto mais você passa tempo com ele, mais você se parece com ele. Características dele. Então Isso é muito realidade, porque a gente vive em comunidade, né? E conforme você vai caminhando com uma pessoa, às vezes você vê que uma gíria que você usa, ou um jeitinho que você fala, a outra pessoa começa a copiar você. Então isso é em tudo que a gente tá fazendo. Isso pode ir tanto pra bom quanto pra ruim. Sim, e são coisas, é. E são coisas que a gente precisa prestar muita atenção. Tipo, peraí, quem que eu tô copiando, né? Ou quem são as pessoas que eu estou influenciando e como eu tô influenciando. o que eu tenho lido, o que eu tenho ouvido. Sim. Ou coisa ser igual esse tipo de músicas, por exemplo, que a gente ouve. Não adianta você falar, ah, não, é só uma música, tal. Dependendo da forma como você tá ouvindo isso, pode entrar num lugar no seu coração. Sim. Então, talvez você tá se vestindo desse jeito porque você viu alguém nas redes sociais se vestindo assim. E não adianta você falar, tipo, ah, não, mas eu não sou uma pessoa influenciável. Todos nós somos nesse sentido. Do tipo, eu vejo uma coisa, eu recebo uma referência. Eu tô consumindo um conteúdo, então eu começo a me parecer com essa pessoa. Peraí, o que eu tô consumindo? Sabe? Eu acho que a gente tem que estar nesse lugar de sempre analisar. Muito bom. E nesse lugar que a gente comentou um pouco sobre identidade, o posicionamento nas redes sociais, a gente vê que muitas vezes é uma coisa que não é de fato real. Como que entra a questão da comparação? Vocês acham que isso influencia muito, influencia negativamente, positivamente? E aonde vocês se encontram no meio disso? Muito bom. Eu acredito que a comparação é uma ferida de rejeição. Então, quando você começa a se comparar, é porque você está se sentindo rejeitada. Então, você está buscando a aprovação de uma determinada pessoa. Então, de quem que eu estou buscando a aprovação? Por que eu tô querendo ser aprovada por essa pessoa? Ah, então quer dizer que se eu fizer assim igual a Milena tá fazendo, eu vou ser aprovada pelas pessoas? Não, peraí.
calma lá, vamos entender. A comparação vem de um lugar de uma falta da sua identidade. Tipo, eu ainda não entendi quem eu sou verdadeiramente em Deus, então eu vou ficar buscando me comparar constantemente com as pessoas. Querendo ou não, pega na questão da identidade, né? Se eu não tiver a identidade firmada, eu vou ter sempre uma falta. Cair nessa falta da comparação. E eu acho que vai das referências também, de quem você tem olhado, de quem você tem enxergado. Porque se você for falar, eu me comparo com a Esté. Mas será que é necessário isso? Tipo, e se eu olhar pra Jesus? Será que se eu enxergar ele, eu vou me parecer mais com ele? Acho que puxa pra identidade mesmo. Essa identidade firmada puxa quando a gente realmente tem a paternidade de Deus revelada por sobre nós, né? Pelo menos a minha identidade realmente foi 100% firmada. E é firmada todos os dias. Quando cada vez mais nós conhecemos quem Deus Pai é. Sim, e você admirar uma pessoa, você não precisa se comparar com ela, sabe? Eu acho que, por exemplo, eu olho pra vida das meninas e eu admiro muito tudo que elas fazem. E isso não entra no lugar de eu tô me comparando com o que a Milena ou a Bia tá fazendo. Porque por mais que a gente tenha um público parecido, a gente ainda tá alcançando pessoas diferentes. Então, se eu ficar me comparando com a Milena e com a Bia, eu vou tá virando a Milena e a Bia. E não sendo a Stephanie, que o Senhor me chamando pra ser, sabe? Então, eu não tem problema você admirar alguém, não tem problema você olhar pra alguém e falar, nossa, essa pessoa realmente tem algo bom. Eu quero tá mais próxima pra ver o que essa pessoa tá fazendo. Mas num lugar bom, sabe? Não no lugar da comparação. Me lembra... Pode falar. Não me lembra da parábola dos talentos. Eu ia falar isso. Sim. Show. Então a gente tá junto. De realmente, assim, Deus entregou tantos talentos pra um, tantos pra outro, tantos pra outro. E são diferentes, assim, quantidades diferentes. Então, se a gente for que nem o servo infiel que guardou o talento e não usou ele, não multiplicou ele, a gente vai estar só perdendo. A gente precisa olhar para aquilo que o Senhor nos entregou, para aquilo que Ele derramou para nós, porque é algo muito particular, é algo muito único. Os talentos que, usando agora o talento talento que a gente faz, assim, não moeda de dinheiro, é algo muito precioso, sabe? Aquilo que ele entrega pra cada um. É muito singular também, né? Sim. E é muito precioso. Às vezes, Deus se revela pra alguém na música. Às vezes, Deus se revela na dança. Às vezes, Deus se revela em diversas maneiras diferentes. Então, eu acho que quando a gente tá com os nossos olhos naquilo que o Senhor nos entregou, naquilo que... Porque é algo muito particular. A gente vai acabar achando isso tão precioso a ponto de que eu não preciso olhar pro talento do lado. Eu vou multiplicar com aquilo que eu tenho. Porque assim eu vou glorificar o Senhor. E meu amigo que tem outros talentos também vai glorificar ele da mesma maneira, sabe? Sim, é a gente pensar qual lugar que eu estou no corpo de Cristo. Né? Eu não olhar pro dedo e falar, não, eu queria o seu dedo, né? Eu queria, assim, utilizando... aquilo que a palavra diz. Então, o que as meninas falaram é exatamente isso. De eu não me comparar, trazer, eu quero ser igual a ela. Não, mas eu quero refletir o que o Senhor já me entregou. E com isso, né, multiplicar e utilizar isso para que o reino de Deus seja expandido. É sempre aquilo que a gente já ouve muito. As pessoas que estão ali limpando a igreja estão no mesmo lugar de alguém que está lá, né, pregando, cantando, ministrando, porque está servindo o corpo de Cristo. Está edificando as pessoas. Então, é você... encontrar no Senhor aquilo que você nasceu pra fazer, né? Sim. E que todas as partes do corpo têm uma finalidade. Exatamente. Eu acho que isso entra muito também no ponto de aonde eu tô colocando os meus olhos, onde eu tô focando. Porque se eu olhar só pra mim, só pra, eu não sou tão boa nisso, eu não tenho isso completo, eu só vou ver as falhas. Mas espera, o que Deus tá fazendo em mim? Aonde que Deus tá me levando? Isso, a motivação do nosso coração. Tipo, e se eu olhar pro lugar certo, se eu olhar pra Jesus, aí eu vou caminhar naquilo que Ele tem pra mim. Só que agora, se eu começar a focar no meu próprio umbigo, o mundo não gira ao meu redor. Então, as coisas vão dar problema. Então, a gente precisa sempre lembrar de, aonde que eu tô olhando? Qual que é a motivação do meu coração? Então, eu acho isso é algo que a gente precisa sempre estar trazendo à mente. PS, não é sobre a gente, é sobre Jesus. Exatamente. Eu lembro, minha mãe sempre fala, tipo, o mundo não gira ao seu redor. Tipo, calma, respira. Foca no que precisa ser, no que é importante, né? E seguir rumo àquilo que Deus tem preparado pra gente. Sim. Né? E
Nessa questão do livro, de finalizar o Be Real, quando vocês receberam o livro, qual que foi a sensação de vocês? Nossa, eu acho que foi... Eu lembro que eu só comecei a gritar, eu peguei e fiz assim... Porque, tipo, meu Deus, eu lembro que quando a gente recebeu as capas, né? E aí a gente recebeu a capa oficial com o nome. Eu olhei e fiquei assim, gente, é muito lindo. Como será que vai ser em mãos? Aí, quando a gente recebeu, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aí eu comecei a ligar pros meus pais, pras minhas amigas, mostrando. E eu só, tipo, gritava assim, porque é a realização de um sonho. Que antes de nascer no nosso coração, nasceu no coração de Deus. E é físico, tipo... É de verdade. E ele é muito lindo, gente. Não é porque... é nosso, tá? Mas o Be Real é muito lindo, ele é super completo por dentro. Ele é muito interativo. Então é como se tudo que tava dentro da nossa mente e do nosso coração virou realidade. Tipo, tá aqui. Virou palpável. Tá aqui, eu tô conseguindo tocar e deixar na minha prateleira. O que vocês mais gostaram no processo de produção do livro? Eu acho que foi escrever. Acho que escrever. Sim. É porque era algo muito doido, assim, eu nunca tinha parado pra escrever um livro. Sim. E até quando... Foi muito engraçado, porque eu aceitei, aí eu cheguei e falei assim... Tá, mas... E agora? E agora? O que eu faço? E agora, o que eu faço? É, show. Aí eu lembro de sentar na cadeira do meu quarto, assim, e falar assim... Senhor, eu não faço ideia de como eu vou fazer isso. Sei que vai ter que fazer. E foi o processo todo, assim, foi marcado por graça de Deus. Porque se não fosse o Senhor... E no processo de escrever, vocês já se conheciam? Vocês conversaram sobre os capítulos? Vocês não se conheciam? Eu acho que eu entrei por último, né? Sempre foram 3 autoras, né? Mas aí eu conheci a Milena, a Ax apresentou a gente, né? A gente teve umas reuniões, mas a nossa vida tava, tipo assim, várias coisas acontecendo. Então, encaixar pra escrever os capítulos. E eu também conheci a Bia de antes também, porque a gente trabalhou na mesma emissora. Mas, assim... nenhuma de nós, assim, a gente conversou durante esse processo. E isso foi, tipo, o mais legal, porque o Espírito Santo é o mesmo. Então tudo foi... O massa é que, tipo assim, a gente tinha as ligações, né? Mas no final, todo mundo já tinha escrito os capítulos. A gente não tinha conversado, eu nem sabia qual eram os capítulos das meninas. Eu tinha visto, eu acho. Tinha passado, né? Passou. Mas eu nem tinha reparado muito bem. Daí, no final, as meninas falaram. A gente mudou algumas coisas, porque a gente leu os capítulos de vocês e nós percebemos que vocês alinharam em um rumo. Aí todo mundo ficou assim, como assim? Tipo, todo mundo escreveu algo que linkou. Então o Senhor, ele nos ligou de uma forma sobrenatural, né? Porque o Senhor faz isso. Sim. Muito bom. Meninas, a gente tá caminhando pro final, mas eu quero saber de vocês, qual que é a expectativa no coração de vocês com esse livro, no alcance dele? Eu acho que ele não parecia real. Até ontem. Ontem foi o lançamento, né, presencial. E a gente teve a sessão de autógrafos, assim, então foi... não parecia real, assim. E eu acho que ver a reação das pessoas com o livro na mão e falando, nossa, tô muito ansiosa pelo esse livro, pra ser transformada. E eu fiquei muito feliz, assim, por a gente estar podendo usar aquilo que o Senhor derramou na nossa vida pra falar com outras pessoas. Então, eu acredito mesmo, assim, que meninas vão ser transformadas através desse livro, através dos testemunhos, através da palavra de Deus, porque esse livro aqui só tem versículo, né? Sim. Só tem Bíblia. Só tem Bíblia, graças a Deus. Então, eu acredito que meninas vão ser transformadas mesmo, assim. O meu coração tá quentinho. Nós temos uma expectativa, né? E nós cremos que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar de uma forma extraordinária. Então, a gente só tá no início de uma jornada realmente de influência e posicionamento, em que meninas irão entender isso, e nós cremos nisso. E elas já estão entendendo, né? A gente já tem recebido alguns testemunhos, mas nós cremos que isso irá se expandir nas nações, e meninas vão compreender essa identidade, o embasamento que a gente precisa ter na palavra. E como a Bia falou, é um livro que tem Bíblia. Então, assim, não tem como você falar, é um livro aleatório que, sei lá, fala sobre alguma coisa relacionada à menina. Não. É um livro que traz um conteúdo cristão
e que vai te auxiliar nessa jornada, nessa caminhada, em que você poderá enxergar Jesus em tudo que você fizer, né? Isso não vai distinguir na sua vida, você precisa encontrar Jesus. E esse livro te auxilia nisso. Sim, eu sinto muito que é como a palavra diz, né? Todos com a face descoberta são transformados de glória em glória. Então, justamente por ter a palavra de Deus, não sobre a Milena, nem sobre a Stephanie ou sobre a Bia, mas sobre Jesus. Então, conforme elas forem lendo, eu sinto realmente que é isso, sabe? Amém. Não como uma pessoa, como a palavra diz também, que vai para o espelho, sai e depois quando volta, esquece de como é o seu rosto, mas realmente essa transformação de as meninas olharem pro espelho e elas falarem, não, peraí, eu sei quem eu sou no Senhor, eu sei qual é a minha identidade, eu sei que Deus me ama, que no final é o que mais importa, não é sobre o que você faz, mas sobre quem você é, e você é filha de Deus, sabe? Então, eu acho que é isso. As meninas vão entender que é sobre quem elas são. E eu acredito muito que vai alcançar muitas meninas, como já tem alcançado, sabe? É verdade. E que o Senhor vai ser conhecido ainda mais e mais. Amém. Então, se você ainda não garantiu o seu, corre lá, aproveita. Tem um monte de QR Code com interações, tem uma playlist muito legal, tem uma música da nossa autora maravilhosa. Tem alguns testes no meio também, além de um conteúdo maravilhoso, muita Bíblia dentro também, e você não pode perder essa oportunidade. Meninas, quero muito agradecer a presença de vocês, tem sido Muito uma especial. honra caminhar com vocês nesses últimos tempos, né, de produção de livro, Sim. nesse lançamento também, e eu fico muito feliz que vocês estão aproveitando mesmo e vivendo aquilo que Deus tem pra vocês nesse tempo. Então, muito Sendo obrigada. reais. É verdade, sendo reais. Sendo bem reais. Muito a gente obrigada, que agradece gente. mesmo pela oportunidade. Foi um projeto incrível, assim, que vai tocar essa geração Z. Com Então, certeza. muito feliz de fazer parte disso com vocês. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Muito especial mesmo. Muito obrigada. Foi muito especial e tá sendo especial, porque tá só no início. Sim. E com comprei o certeza. Be Real. Aproveitem, gente. Meninas, muito obrigada. Anne, muito obrigada por Que estar agradeço, aqui. Axa, é muito especial, gente. Então garante já o seu Be Real, porque eu já tô com o meu, gente. Eu já tô com o meu guardadinho, porque, enfim, mega especial. É isso. Pessoal, muito obrigada. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.